vamos falar sobre o futuro de alguns centroavantes que possuem contrato com o Santos para 2023. O que vai acontecer com esses jogadores que estão voltando de empréstimo e também tem uma situação de um jogador que pode deixar o Santos Futebol Clube. Mas eu quero muito a opinião de vocês conforme a gente vai desenrolando esse assunto no vídeo. E aí eu quero seu comentário aqui embaixo, fechou? Bom, vamos comentar inicialmente sobre a situação do Raniel. Raniel, que inclusive está vivendo aí uma polêmica, né? Vai ser julgado pelo STJD por conta daquela confusão no jogo entre Vasco e Sport. Ele pode ficar punido, né? Ficar sem jogar algumas partidas. Mas existe, pelo menos de forma preliminar, a informação de que o Vasco não deve continuar com o Raniel para a próxima temporada. Então, caso o Vasco não fique com o Raniel, ele volta para o Santos, ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2023. Hoje, o Santos paga 50% do salário do Raniel e o restante o Vasco acaba arcando. Então, assim, a primeira pergunta logo de cara: Raniel aceitaria para 2023? Seria um bom reserva? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. A segunda questão é de Rua Seco. Rua Seco, ele nos últimos jogos sequer foi relacionado, né? Tem jogos que ele é relacionado, tem jogos que ele nem é relacionado. Já faz um tempinho que ele não entra em campo, né? Principalmente com o Orlando Ribeiro, não vem atuando. E aí, o Rua Seco não está com o seu contrato atualizado, vamos colocar nesse sentido. Porque o que acontece? Quando os jogadores são promovidos ao elenco principal do Santos, sai da base e fica já de forma efetiva no time principal, existe um aumento salarial. Ou seja, Rua Seco ainda recebe salário de jogador da base no elenco profissional. O contrato do Rua Seco com o Santos é até 2024, mas houve uma promessa tanto do Edu Dracena como do Newton Drummond de uma renovação de contrato, né, para aumentar esse vínculo com o Santos e, obviamente, um reajuste para ele se enquadrar aos valores de um jogador de uma equipe principal do Santos, né, deixar de receber um valor de jogador sub-20, né, da nossa categoria de base. Então esse é um primeiro ponto. Essa renovação que foi prometida pelos dois últimos executivos de futebol do Santos, até agora não foi cumprida, né? O Santos ainda está sem o seu executivo de futebol e o Rueda ainda parece que não chegou para conversar com o atleta sobre isso, o atleta e seus representantes. E o Rua Seco, apesar de não estar jogando, já está recebendo algumas sondagens de alguns clubes de fora do país. O FC Sochi, não sei como pronuncia, me perdoem os russos, mas é da Rússia, entrou em contato, né, com o empresário do Rua Seco para saber como está a questão salarial, questão de contrato, aquela coisa toda. Também tem um outro clube, né, de fora do Brasil que também está sondando a situação do Rua Seco. Então vamos ver se ele fica para o ano que vem, se ele vai ser emprestado, se ele vai ser vendido de forma definitiva. O Rua Seco, que foi muito bem na Copinha, foi um dos principais jogadores do Santos, né, no vice-campeonato, que infelizmente a gente perdeu para o Palmeiras. Mas no profissional ele não conseguiu repetir o mesmo feito. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não adianta a gente projetar no jogador a expectativa de uma equipe sub-20, de uma equipe sub-17 no time principal. Tem jogador que assim o cara já se adapta, faz gol, dribla, dá assistência. Tem jogador que o processo é um pouco mais lento, né? Então vamos ver o que vai acontecer com o Rua Seco. Depende, obviamente, do que vai acontecer em relação ao executivo de futebol do Santos e também ao novo treinador. Se o novo treinador vai querer contar com o Rua Seco ou não. Outro jogador que está voltando para o Santos é o Felipe Cardoso. Quem se lembra do Felipe Cardoso, que o Cuca tinha duas opções: Marco Ruben e Felipe Cardoso. O Cuca disse: quero o Felipe Cardoso. O Santos foi e contratou o jogador, pagou cerca de 3 milhões de reais na época. E aí no Santos ele não conseguiu empolgar. Foi emprestado até mesmo para outros clubes do Brasil, para o Fluminense e para o Ceará. E foi emprestado ao Vegalta Sendai, do Japão. Tá lá desde 2021, mas agora, né, o contrato de empréstimo dele acabou se encerrando e ele tem contrato com o Santos. Ele tem contrato com o Santos até o final de 2023 e é a mesma situação até parecida com o Raniel. É um jogador que, voltando para o Santos, tem espaço?
vai ser negociado em definitivo? Vai ser ampliado, né, o contrato para ser emprestado? O que vai acontecer com o Felipe Cardoso? Com todo respeito aos atletas, eu acho que Felipe Cardoso e Raniel, se aparecer alguma proposta para vender, até mesmo para emprestar ou até mesmo rescindir, o Santos tem até que pensar nessa possibilidade. Porque a gente também tem que pensar na questão salarial. É mais um salário que eu vou ter que bancar no ano que vem. Todo quinto dia útil do mês, são mais 2 salários, né? Compensa? Não compensa? Então tudo isso tem que colocar na ponta do lápis. Às vezes perder dinheiro é bom para você não perder mais dinheiro, né? Se é que vocês me entendem. Então vamos ver como está essa situação contratual do Felipe Cardoso e do Raniel, que voltam para o Santos provavelmente para a próxima temporada. O Felipe Cardoso sim, o Raniel ainda tem essa questão do Vasco. E o Rua Seco, né, para definir o que vai acontecer. Ele é um jogador jovem, então, né, pode ser que seja ainda útil para o Santos, não sei. Tem a questão do Marcos Leonardo, se o Marcos Leonardo vai sair. O Angulo, será que o Angulo vai sair? Porque o Santos também vai continuar bancando 500 mil reais de salário do Angulo? Se aparecer uma proposta, o Santos vai vender o Angulo? Né? Então precisa de um certo planejamento para 2023, pensando também nessa questão de centroavante. E se não ficar com esses atletas, também precisa correr atrás de um reserva, ou até mesmo de um jogador, caso o Marcos Leonardo saia, se não agora, na janela, né, do final do ano, pode ser que ele saia na janela que é a mais forte da Europa, né, que é do meio do ano que vem. A janela do meio do ano é sempre a mais pesada, que faz mais investimento, porque é o começo da temporada deles. Enfim, quero saber de vocês, desses jogadores citados, aproveita Raniel, aproveita Rua Seco, aproveita Felipe Cardoso, sim ou não? E lembrar, né, a questão do Raniel também, que eu esqueci de comentar, mas é bom a gente citar, que o Santos fez aquela engenharia financeira com o Natan. O Boa Vista deve ao Vasco, e aí o Santos fez o seguinte: olha, Vasco, se você quiser, você continua com o Raniel. A gente te dá o Raniel e vocês esquecem essa dívida com Boa Vista. Agora, se vocês não quiserem o Raniel, a gente paga cerca de 6 milhões, né? Porque o Santos assumiu a dívida do Boa Vista nessa negociação envolvendo o Natan. Então, é isso, também tem mais essa questão, né, envolvendo o atacante Raniel. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários, que é sempre muito importante. E já se inscreve no canal, hein? Falta muito pouco pra gente chegar em 41 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, chegou o seu momento. Chegou o seu momento. Junte-se, acabei de inventar essa palavra, ou não, sei lá. Né? Venha para a família Nájila Luz. Seja também um inscrito do canal. Grande beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.